Alô, alô, galera, boa noite todo mundo, quem tá aí já, Xamã e uma galera enorme nessa sexta-feira, 7 de setembro, feriado de 7 de setembro, boa noite a todos, sejam bem-vindos, 7 horas da noite, aqui é o Price Action Expert de toda sexta, inclusive a sexta do feriado. Todos vocês que estão aí assistindo, que pararam o feriado de vocês para assistir, estão disciplinados em querer acompanhar o estudo da metodologia. Muito obrigado pela audiência de vocês. Também agradecendo e dando uma boa noite, passando a palavra para o meu amigo já, que a gente já está muito perto junto, que também agradecendo, Aranha, por estar aí se dedicando na sexta do feriado. Ouvi falar que ele nem viajou hoje cedo para poder fazer a live. Boa noite, Aranha. Boa noite, obrigado, meu amigo Garuf. O Léo acho que está para entrar aí também. Então, boa noite antecipada ao Léo, que nem está aí. E boa noite a todos aí que estão, né, num feriado de 7 de setembro, 7 horas da noite, aqui para estudar o Brooks. Então, realmente eu ia viajar mais cedo, mas eu sei como é essa vontade de estudar um pouco mais no feriado, e eu sei como é que é essa empolgação, e a energia está muito boa, né? Esse é um dos motivos que me motiva a estar aqui. Eu viajo depois, mais tarde, mas a energia está muito legal. Estou recebendo muitos e muitos e-mails com várias histórias interessantes, muita coisa legal. Então acho que essa vibe vale a pena tocar para frente aí, tá? Então, vamos lá, né? Acho que vamos direto ao ponto. Vamos lá. Você quer que eu vou deixar você travado, tá? Eu vou deixar você travado para mostrar para todos. E aí você fica à vontade, Aranha. Eu faço alguma pergunta aqui como aluno avançado para você, se for o caso pertinente. Tá bom, vamos lá. Eu queria só dar alguns recadinhos. Primeiro, agradecer o pessoal que está ajudando a combater pirataria. E graças a vocês a gente tá fechando alguns sites, tá conseguindo avançar bem. E o outro recado é que eu fui autorizado a fechar um pacote com alguns cursos sendo vendidos em real. Tá? Muita gente tinha mandado e-mail que não estava conseguindo, porque não tem cartão internacional, seja qual for o motivo. Então, só que a gente vai ter que fazer um pacote, eu vou ter que juntar um número de pessoas, tá? Vai ter mais instruções sobre isso na semana que vem. Mas aí, um certo número, a gente vê lá quem precisa que seja em real, a gente converte, e aí eu faço a remessa lá pro exterior desse número, tá? Mas eu dou mais detalhes disso um pouquinho mais para frente aí. Mas eu acho que é uma boa notícia para quem estava esperando aí. E, bom, hoje a gente vai falar, né, de um assunto bem interessante. Uma das coisas que está todo mundo mandando e-mail né, falando, que legal, estou gostando, tô melhorando no mercado, estou tendo uma visão mais legal. Muita gente está melhorando o trade e está me falando isso. Teve um cara que me falou que ganhou um dinheiro no milho, né, no mercado de milho, que ele está operando milho já há muitos anos, Robson, e começou a ter uma nova visão. Então eu acho que é isso que o método faz, ele melhora a visão, e a gente já falou de ciclo, né, uma coisa que melhora, a gente falou de lateralidade estreita, a gente falou de rompimentos, a gente falou de barras de tendência com barras de lateralidade. Todas essas pequenas coisinhas vão te trazendo uma nova percepção, né? Você começa a ter uma visão melhor do mercado. E mesmo, independente do método que você use para operar, eu acho que isso é uma coisa que o Brooks faz. Ele te abre a visão, você, né, pelo menos por um bom período, continua usando o que você já usava, mas com uma visão mais ampla. Então eu acho que isso ajuda bastante. E por isso que a gente vai falar hoje de um outro assunto que o pessoal pediu, que é o de gaps. Né, o Al Brooks ele tem uma visão diferente do que é um gap. Né? Acho que todo mundo que já estuda há algum tempo qualquer tipo de gráfico já ouviu falar em gap. Mas o Al
ele usa uma conotação diferente. E aí, para ilustrar isso, esse é um assunto um pouco mais avançado, um pouco mais complexo, mas ele liberou que eu mostrasse para vocês a apresentação que ele fez agora em julho, lá em Chicago, que foi sobre esse assunto. Então, essa apresentação, ela está disponível, tá? Vocês entrem, não agora, mas eu digo depois. Quem entender um pouco de inglês, pelo menos, vale a pena assistir o próprio Al falando, tá? É como se fosse um vídeo do curso, mas ele é gratuito, tá? É um vídeo que ele disponibilizou, que fala só sobre isso. De novo, não é um assunto simples, tá? É um assunto um pouquinho mais avançado. Então, hoje a gente vai só desmistificar um pouco o que é o gap, e especialmente para quem está estudando o curso Melhores Trades, porque ele fala em todos os vídeos sobre gap, tá? Então, a ideia hoje é melhorar um pouco a percepção de vocês, mais um pouquinho aí, com esse assunto, tá? Então, vamos lá. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Já vemos sua tela, já. Já estão vendo? Está uma grande viagem aqui. Uma grande viagem. Nossa senhora, ainda de sexta-feira a gente bebe um uísque. Então, vamos lá. Ó, para vocês chegarem na apresentação, de novo, não agora. Alô? Oi, estamos aqui. Tá, para vocês chegarem na apresentação, vão no site do portal Price Action, aqui em cima ó, tem uns sliders, tá vendo? Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo. Nesse terceiro aqui, Back to the Futures, que aliás eu preciso trocar, né, porque já tem uns 40 dias, mas se você clicar em cima dele, já vai cair nessa apresentação, tá? Vai cair na página, lá dentro do site gringo, que ele mostra essa apresentação que ele fez na Bolsa de Chicago. Aí, hoje a gente vai falar desse segundo vídeo aqui, tá? Então, vocês não vão escutar o som, mas eu vou mostrar alguns slides em especial. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um gap? Gap é simplesmente um espaço entre dois preços, tá? Simples assim. Normalmente, a gente conhece aquele gap de abertura, né? O gap entre uma barra diário, né, de um gráfico diário, e que fechou ontem, e o gap e a abertura de hoje, por exemplo, ou a mínima de hoje com a máxima de ontem, coisas assim, né? Geralmente a gente encara gap como gap em gráfico diário, só que o AL ele enxerga gap para qualquer gráfico, inclusive os intradays, isso é extremamente útil. Eu acho que essa foi uma grande sacada que ele teve. Tá, é um espaço entre preços. E existem alguns tipos de gap que ele classifica, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas ele classifica em micro gaps, gap de exaustão, gap de projeção, gap do teste de rompimento e gap do corpo da barra. Então, deixa eu avançar aqui. Estão enxergando aí, né? Só dar uma boa noite a todos. Ô, Léo! Uhum. Boa noite, Léo. Acordou? Boa noite. Acordei. Seja muito bem-vindo. Eu acordei, tô aqui agora municiado. Vamos fazer a live. Tá bom. Então, vamos que vamos. Então, seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, você também. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos. A todos nós. Bom, esse slide eu já fui para o final dele, porque eu vou meio que narrar para vocês aqui alguns exemplos de gap. Eu falei que um gap é simplesmente um espaço entre dois preços para o AL. Pode ser gráfico de 1 minuto, pode ser gráfico diário, pode ser semanal, pode ser 60 minutos, não importa. Tá? E aqui alguns exemplos, ó. Máxima, mínima, abertura, fechamento de qualquer barra, médias móveis, linha de tendência, tá? Então aqui alguns exemplos de gap, ó, o fechamento dessa barra aqui, com essa máxima aqui, tá? Que está identificado por essa linha verde, ou desse mesmo fechamento com essa máxima aqui, tá?
O Garufi, quando eu passo o mouse em cima, tem algum delay, alguma coisa ou não? Vocês estão vendo bem? Não tem não. Tá bom. Então vamos lá. Ó, então vários exemplos de gap aqui, ó. Mais uma aqui, um fechamento de uma barra com a máxima de uma barra. Esse fechamento com a máxima de outra barra. Será que você consegue abrir o point to fix? Consigo, mas por quê? Aí você põe as flechinhas. O teu mouse é bem pequeno, tá? Não sei se a galera tá conseguindo enxergar bem. Pergunta pro pessoal no chat se vocês estão enxergando bem o mouse do Aranha, que sua flecha... Se eu abrir o point to fix, aí eu acho que a tela não fica maximizada. Fica assim. Põe o point to fix dos alemães. Eu acho que fica assim. Fica então, assim. Primeiro você abre ele, você abre o point to fix, maximiza. Deu certo. Beleza. Ele é meu podre, mas funciona. Tá bom, vamos lá. Bom, eu tava falando aqui, ó. Esse vocês veem, né? Esse verde. Sim, senhor. Tá bom. Então, ó, esse close aqui vai com a máxima dessas barras aqui, ó. Close. Fechar inferiores. Ou fechamento dessa barra com a máxima dessas barras todas aqui. Tá? Todos esses são gaps em relação à máxima. O que ele dá? Ó, a mínima com a média móvel. Isso é um gap. Tá? Exemplo aqui que ele deu. Breakout test. Tá, teve um gap entre essa mínima aqui. Tá, que também por height 2. Outro gap aqui entre a mínima dessa barra e a máxima anterior. Espera aí, deixa eu ver qual que foi esse gap aqui que ele apontou, que esse eu não estou vendo. Vocês estão vendo aí? Aqui, essa aqui. Tá? Entre essa máxima aqui e essa mínima aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu consigo ver aqui. É difícil os outros, né? Bom, esses são gaps, tá? Então eu só queria mostrar os gaps para vocês depois treinarem a visão de vocês aí, porque tem importância de você reconhecer isso enquanto eles estão se formando, enquanto o mercado está ocorrendo. Tá? Porque tem alguns motivos. Se você vira um gap, né? Os gaps eles são comuns, eles ocorrem o tempo todo, né? Como vocês podem ver aqui. Gap por si só não diz muita coisa, mas quando você vê um gap se formando numa região que pode indicar um rompimento, que pode indicar um início de uma tendência, ele pode aumentar as chances de que ali esteja começando uma tendência. Eu vou tentar mostrar um exemplo aqui. Só vocês deixar vão entender um pouco melhor. Falar para a galera que o gap Fala não aí, tem Léo. poder preditivo, né? Ele é mais isso, são sinais de força que se acumulam, né? Com outros sinais e outro contexto junto, né? E não ficar igual maluco só procurando gap e achar que... Pode continuar, só isso. Ele é mais um fator, né? Não, boa colocação, Léo. Né? Ele é mais um fator preditivo. Você não vai enxergar um gap e operar só por causa desse. Aliás, você não vai enxergar praticamente nada no mercado e operar só em função daquela determinada coisa. Pelo menos não nessa metodologia. Você vai treinar a tua visão e você vai acumulando elementos para fazer a sua avaliação. E importante. Então, ó, repara que tem gap aqui um monte. Ó, vou de novo colocar aqui o point. Ó. Tem gap desse fechamento com essa mínima, tem um monte de gap aqui. Ó, esse fechamento dessa barra com essa máxima, tá? Eles vão fechando, eles são comuns, eles acontecem o dia inteiro. Acontece, olha só a diferença. Aqui você já a terceira barra de alta, né? Numa região, aqui é um topo duplo, e topo duplo quando falha costuma levar um movimento projetado no lado oposto do que a gente está acostumado, né? Ele costuma, quando falha o topo duplo, ele vai para o outro lado,
não para aquele lado que a gente opera como reversão. Tá? Então, aqui é uma região que se romper, costuma buscar alguma coisa aqui em cima. Tá? Então, você já está de olho nisso no mercado. Aí se formam 3 barras de alta. E aí você vê um gap formando aqui, né, que foi onde ele pôs esse quadradinho. Então, o que acontece? No mínimo, você já começa a pensar em não vender aí, em não vender esse topo duplo, em não apostar contra, em não apostar que esse topo duplo é para baixo. Tá? Quer dizer que você vai sair comprando? Depende da sua avaliação de outros fatores. Mas aqui, o que você vê é força se acumulando. 3 barras de alta seguidas, 3 corpos de alta, 3 barras brancas. Tá? Nenhuma veio abaixo da barra anterior. E ainda por cima agora, ó, ele está indo acima do topo duplo e está deixando um gap. Tá? De novo, para quem não está vendo aí, esse aqui é o gap. Opa! Eu ainda sou meio ruim nesse point to fix. Esse gapzinho aqui, entre essa mínima e essa máxima aqui. Tá? Então, essa máxima dessa barra e essa mínima da barra anterior. E entre elas tem uma barra de rompimento, uma barra forte. Tá? Quem estudou o artigo lá de barras, básico de barras, já entende que isso aqui já foi uma tendência. Essa barra aqui. E aí se formam gaps. Então o que acontece? Aumentam as suas chances de que daí possa haver uma tendência por pelo menos mais algumas barras. Aumentam as chances de que as próximas barras sejam para cima, nesse caso. Tá? Então, é isso aí. É para isso que serve um gap. Tá? Aqui, por acaso, foi. Deixa eu só voltar para... Garuf, o pessoal tá entendendo aí ou tá... Esse assunto não é tão fácil, né? Dando uma olhada no chat aqui. Tá. O pessoal deu um feedback aí pro Garuf, que aí ele me avisa se eu mudo alguma coisa, se vocês não estão entendendo. Tá? Mas em tendências, especialmente muito fortes, costuma ter muito gap, ó. Tá? Quando o mercado está subindo, ele vai deixando gaps. Tá? Algum comentário aí, Léo? Calma aí, tava só tirando um negocinho aqui, eu brigando com isso. Tá. Não, mas é isso mesmo, cara. Não tem só falar que tá tudo tranquilo. Então tá bom. Então, de novo, ó, o recado é o seguinte: uma região que faça sentido haver um rompimento. Se você começar a ver gaps, se você vira um gap, o que você faz? Ó, vou usar até mais um exemplo aqui. O close dessa barra, digamos que não tivesse essa barra aqui ainda, o close dessa barra aqui de rompimento, em relação à máxima dessa barra, ou em relação à máxima aqui desse topo duplo, que no caso também era uma lateralidade, tá? Então o close dessa barra formou um gap. Tá? E eu vou fazer aqui. Tá? Tem um gap aqui. Que ficou meio mal desenhado, mas... tá? Mas o que acontece? Se você vir isso, nas próximas barras, você começa a considerar que pode ser que haja alguma coisa. Então você começa a prestar uma atenção mais focada nas próximas 2, 3 barras, para ver se vai se confirmar algum tipo de gap. Tá? E aqui, ou seja, já tinha esse primeiro gap, tá? Dessa barra de rompimento com a barra anterior, e a barra seguinte deixou mais um gap. Tá? Que é esse quadradinho que ele desenhou aqui. Então, uma das coisas possíveis, e não façam isso antes de estudar novamente, seria você começar a comprar fechamentos de barras. Por exemplo, você comprar o fechamento dessa barra aqui. Tá? Estou só dando um exemplo. Tá? Mas, no mínimo, você começa a pensar em não vender a partir daí. Tá? Ou esperar um segundo sinal antes de vender, conforme a gente falou no nosso último encontro. Tá? Então, é isso aí que ajudam os gaps. Agora vamos seguir para o próximo slide aqui.
Tá, aqui ele dá mais exemplos, tá? Para quem for assistir depois, aqui ele dá mais exemplos de gap daquele mesmo tipo, ó. Formou um gap aqui. Já formou um gap aqui, entre isso e isso. E você começa a observar as próximas barras para ver se existem mais gaps. E aqui formou mais um. Tá, então, quer dizer que vai ser uma super tendência para baixo? Não, mas provavelmente você não vai querer comprar exatamente aí, porque provável, ou talvez queira vender para algum tipo de movimento mais para baixo, como ocorreu aqui, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Entre esse fechamento e essa máxima, ficou um gap. Você começa a olhar as próximas barras, e essa aqui deixou um gap em relação àquela primeira barra. O Garuf, está confuso aí ou não? O povo tá entendendo? Não está confuso, não. O pessoal disse que está entendendo. Tá Deixa bom. eu ver, o pessoal tá seguindo, assim. Vamos lá. Tá bom. O pessoal, o Fabiano disse que não conseguiu entender exatamente onde está o gap. Não conseguiu entender onde está o gap? Ele não está entendendo. O pessoal eu acho que o gap é um conceito bem amplo. Prestar atenção, gente, que o gap no modo de visão do Brooks, ele é gap quase em todo lugar, é bem amplo. Então presta atenção, porque por isso pode ser um pouquinho confuso, mas vocês já entendem como funciona o negócio. Ó, voltei para aquele primeiro slide, porque agora, como a gente viu exemplos, eu voltei para vocês reverem mais exemplos de gap. Então, de novo, gap é um espaço entre dois preços. Pode ser entre a máxima de alguma coisa, com a mínima de alguma coisa, o fechamento de alguma coisa com a abertura de alguma coisa, uma mínima de alguma coisa com uma média móvel, tá? E aqui tem exemplos. Então, de novo, ó, aqui um gap entre essa mínima dessa barra e a média móvel aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma linha cinza aqui que é uma média móvel. Isso é um gap. Outro exemplo de gap. O fechamento dessa barra aqui, dessa barra maior, com a máxima de todas essas barras aqui, ó. Que eu estou colocando a flechinha azul, que ele colocou o traço verde. Ou ainda, o fechamento dessa barra aqui, dessa barra grandona, com todas essas máximas aqui. Tá? Ele colocou só essas duas, mas é com todas essas. Tá? Esse é um conceito básico. Tá? Aqui não é a aplicação do gap, aqui é só, digamos, para vocês enxergarem o gap. Tá? Mas eu acho que agora o Fabiano aí conseguiu enxergar, me imagino. Bom, vamos avançar um pouco, porque tem vários tipos de gap. Eu vou passar esse slide aqui, que ele é um pouquinho mais avançado. Aqui, ó, queria ele dá uns exemplos interessantes de gap, que são o gap de a abertura de uma barra em relação ao fechamento da barra anterior. É mais ou menos aquele gap que a gente usa no diário, só que aqui visto no intraday, visto em qualquer barra, né? Não só no intraday, mas em qualquer barra. Então ele deu alguns exemplos aqui, ó. Então vou colocar aqui. A abertura dessa barra verde e o fechamento dessa barra vermelha, tá? Ou a abertura dessa barra vermelha na segunda com o fechamento da primeira, tá? Ele não teve um gap, foram no mesmo preço. Isso eu já vou mostrar em um minutinho como isso ajuda muito você ter a visão treinada enxergando esse micro gap, né, quando ele existe. Tá, aqui mais um exemplo, ó, o fechamento dessa barra aqui com a abertura dessa barra aqui, ó. Tem um pequeno gap entre eles, e se você não está com a visão treinada, você não enxerga isso enquanto está ocorrendo. Imagina você operando um gráfico de 5 minutos, tá? E vocês vão ver que isso te ajuda a identificar se há urgência ou não, se está fechando uma barra e já tem nego desesperado tomando a mercado ou na abertura da barra seguinte, por exemplo. Tá? Aqui outro exemplo, ó. Fechamento dessa barra vermelha com a abertura dessa barra verde. Ó. Repara que tem um gap para baixo, que ele colocou
Vocês estão enxergando o retângulo aí, né, o Garuf? Tem um retângulo azul que o próprio Al colocou? Tô, sim. Tá bom. Entendi. Tá. E aqui, ó, um gap negativo, tá? Ou um não gap, né? Que é o fechamento dessa barra aqui, da primeira barra, a segunda barra abre acima, né? Abre acima da barra que acabou de fechar. Isso mostra, na verdade, que está se enfraquecendo, né? Então, aqui de novo. Tá, ó, não se preocupem muito com o efeito das coisas, tá? Porque gap é um assunto que você tem que estudar muito. Eu estou só tentando fazer vocês treinarem a visão para que a gente possa aprofundar em outra ocasião esse assunto de gap. Isso, gap é só, assim, ele ajuda, é um fator a mais que vai te ajudar a medir a força, digamos assim, do geral do mercado que você está indo. Não fiquem fissurados, noiados só em gap. Exatamente. O gap não é a solução. Não é a Deixa, solução do mundo. deixar tudo bem claro, né? Senão eu tô vendo gap em todo lugar e aí começa a fazer cagada em todo Começa a fazer lugar. cagada toda. Mas é importante saber enxergar, até porque, para quem está estudando a metodologia, o Al fala de gap o tempo todo. Se você não está com isso bem fresco na cabeça, vai passando o vídeo e você não entende os motivos do que ele está falando. Tá? Então, de novo, ó, aqui, ó, sem gap, entre o fechamento da primeira barra e a abertura da segunda, sem gap aqui, sem gap aqui. Aqui, num caso de baixa, um gap para baixo, né? O fechamento, a abertura da segunda barra é abaixo do fechamento da primeira barra. Aqui, a mesma coisa. Apesar de ser uma barra de alta, essa verde, a abertura dela foi abaixo do fechamento da barra anterior. Tá? Ele deu também uns exemplos com alta, desse mesmo assunto. Peraí, eu tô ainda no mesmo, né? Peraí. Tá meio lento o negócio aqui, mas a gente já chega lá. Peraí, pronto. Aqui é o mesmo exemplo, tá? Mas com barra de alta. Tá? Esse aqui sem gap, ó. Fechamento dessa barra de alta e a abertura da barra de alta da barra seguinte. Né? O fechamento dessa barra verde de alta com a abertura da barra seguinte, sem gap. Aqui um gap de alta. Tá? O fechamento dessa primeira barra. E depois a barra seguinte abre um pouco acima, tem um gapzinho entre elas. Tá? E por que isso é importante? Agora sim a gente vai chegar num exemplo prático. Pronto, chegamos num exemplo bem legal. Então quem puder ver o vídeo com ele falando depois vai entender mais a fundo. Mas aqui eu só queria pontuar o seguinte. Olha aí esses gaps. Deixa eu colocar o point to fix aqui. Olha os gaps funcionando aqui. Ó. Você começa a enxergar. Opa, peraí. Você começa a enxergar as coisas. Ó. Olha o fechamento dessa primeira barra aqui com essa aqui. Teve gap? Não, mas foi no mesmo nível. Tá? Então, assim que fechou uma barra, já compraram a barra seguinte. Essa aqui é a mesma coisa. Ó. Fechou a barra anterior, a abertura da nova barra foi assim. Foi no mesmo nível. Tá? Não foi abaixo, por exemplo. Tá? Essa aqui, ó, fechou essa barra, que agora eu vou colocar em vermelho, fechou essa barra aqui, essa aqui já abriu acima. Tá? E por que isso é importante? Porque quando você começa a enxergar gap para tudo quanto é lado, e só barra de uma cor, e uma não vem abaixo da outra, e uma barra fecha e a outra já abre, os caras já estão tomando, você talvez, se o contexto for razoável, pode pensar em operar um rompimento comprando fechamento de barra. Então, fechou uma barra, compra, fechou outra barra, compra, fechou outra. Você não vai comprar todas as barras. Tá? E você vai usar o stop adequado, sempre aquele que a gente tem falado, no início do breakout. Ops, peraí. No início do breakout aqui. Tá? Então, independente de onde você comprasse aqui um fechamento, o stop iria aqui.
Mas isso te ajuda a enxergar que tem urgência. Tá? Por algum motivo que você desconhece, está fechando uma barra e os caras estão comprando. Então talvez você queira comprar também, tá? Depois de analisar bem o mercado. Tá? Especialmente se isso ocorre cedo numa tendência. Ó, aqui está ocorrendo, digamos que estivesse ocorrendo isso aqui fosse por exemplo, uma lateralidade que estivesse rompendo, tá? Tá ocorrendo cedo, são as primeiras barras. É uma maneira de você entrar cedo numa tendência, enxergando gaps, enxergando a força das barras, tá? Então é por isso que ele fala tanto disso. Bom, por que não é para sair comprando tudo quanto é gap? Porque existem os gaps de exaustão, né? E a maioria dos gaps são preenchidos, tá? Tem aquele ditado, né? Todos os gaps serão preenchidos. Eu colocaria mais como a maioria deles é preenchido, tá? Então, esse aqui, por exemplo, você estaria ainda operando fechamentos, talvez. Ó, e teve um gap aqui, um gap de abertura, mas houve o gap de abertura da barra, e aí você analisa o desfecho. Olha o desfecho, não foi um bom desfecho. Né? Quando ocorre um gap de exaustão, isso é outra informação importante. Você espera que provavelmente as próximas barras ou vão ser laterais ou até mesmo vão reverter. Então você para de comprar fechamentos de barras, por exemplo. E se você comprou, talvez você tente sair de alguma maneira. Tá? Então isso não é uma regra, assim, vou operar gap assim, assado. O gap vai te ajudar a raciocinar, vai te ajudar a ter uma visão do mercado, vai te ajudar a colocar o teu intelecto ali para chegar a uma conclusão do que você vai fazer. Se chegou aqui num gap de exaustão, provavelmente o mercado vai lateralizar, o que você faz? Você vai deixar correr? Não, provavelmente você vai realizar lucros pelo menos parciais, talvez totais, dependendo do contexto. Tá? Então é isso aí que você vai usando os gaps. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Como é que tá aí, o garoto? Tem alguém do outro lado ainda ou não? O pessoal... Tem bastante gente, tem uns 450 pessoas aqui do outro lado. Tá bom, o pessoal tá entendendo? Faz uma enquete aí, porque eu sei que esse assunto é difícil, cara. É que muita gente está focada no gap, que todo mundo conhece como gap de análise técnica. Né? Eu acho que o pessoal só falar assim, ver no chat lá, não, o pessoal tá gostando um pouquinho assim, mas só exatamente reiterar novamente. Gap não é salvação, gap não é a última maravilha do mundo, é uma coisa que você usa junto com o contexto, né, para medir a força que está uma tendência. Então, não vão procurando gap em todo lugar, comprando e vendendo, senão é tiro no pé. Só. Novamente, porque eu estou vendo ali estado, né, com os gaps, vão com calma. Você usa ele dentro de um contexto, ele junta confluência de fatores. Aí sim, funciona maravilhosamente bem. Exatamente, né? Ele te ajuda a avaliar, mas é importantíssimo você enxergar os gaps. De novo, aquilo que eu estava falando, o pessoal tá melhorando a performance, está ficando mais consistente porque está enxergando coisas que não enxergava antes, o ciclo, os rompimentos, aquelas lateralidades estreitas que a gente falou no último encontro, e o gap é mais uma delas. Essa aqui que eu vou falar agora é importantíssimo, tá? Esse é um gap que te ajuda a não entrar em roubada, pelo menos. Tá? E te ajuda também a entrar em bons trades, mas principalmente a não entrar em roubada. Que é esse aqui, o gap entre um ponto de rompimento de alguma coisa, pode ser uma lateralidade, pode ser uma, sei lá, tal do Okokoi, que o pessoal fala tanto, pode ser um swing anterior, qualquer coisa. Tá? Esse aqui você conhece, imagino, bem, né, Léo? Esse que tira bem de roubada, assim, né? Ó. Sim. Fico de zoar. Quando é o body gap ou negativo, né? Como fala, se não faz, eu já continuo na tendência. Exatamente. Esse aqui que eu estou mostrando agora, ele te ajuda a perceber que é uma tendência ainda e que você não vai sair operando reversão, porque você viu uma barra desse tamanho aqui de reversão, um engulfing, né? O famoso, todo mundo opera e acha o máximo. Engulfing. Mas né, ele não está num bom contexto. Por quê?
A barra é boa, foi excelente. Se o contexto fosse bom, seria uma barra operável. Mas aqui, olha só, as correções são pequenas, ó, não tem correção. Né? São muito pequenas, você não consegue ganhar nem um scalp nas correções aqui. E de repente, você percebe isso aqui, ó. Eu pus essa seta vermelha para mostrar que esse aqui era um swing anterior, que o mercado subiu, corrigiu uma barra, e a barra seguinte subiu de novo. E soltou mais um gap. Tá? Soltou vários gaps. Ó, soltou um gap aqui, tá? Não interessa qual deles, tá? Só que aí você repara que o gap não fecha, cara. Olha só, ele fica ou não fecha ou fica ou bate exatamente o mesmo preço, mas ele não chega aqui, ó. Ele não vem aqui. Tá vendo? Ele não volta para dentro dessa seta aqui, que era o swing anterior. Isso mostra o quê? Muita demanda, muita gente comprando. Houve um rompimento forte e a demanda está alta. Os caras continuam comprando alto. Eles estão pagando caro. Né? Não tem aquela história de vamos comprar baixo e vender alto. Pois é, aqui os caras estão comprando alto. Tão alto que o mercado não consegue nem vir abaixo do preço anterior. E quem vendeu durante toda essa altinha aqui não consegue sair, porque o mercado não volta para o preço deles. Então, o que costuma acontecer? Pelo menos mais uma alta aqui. Então, qual que é o ponto desse, que é um gap de breakout, de ponto de rompimento? Qual que é a maravilha dele, digamos? Ele te tira dessas roubadas, essa tentação de você sair entrando aqui, ó. Vi um engulfing, vou vender. Tá bom, talvez você tenha vendido, né? Seja um trader mais agressivo, mas você vê que o gap não fecha, cai fora. Tenta sair, tá? Porque não deu certo. A continuidade do teu engulfing está mostrando que o mercado não quer cair, ele não volta, tá? E isso aqui, por si só, já vai te tirar de muita roubada, tá? A gente já falou de coisas que te tiram roubada, de você não entrar contra rompimentos, como essas barras brancas aqui. Tô dando mais uma dica, falamos para você cair fora em lateralidades estreitas, quando você é iniciante. Estou dando mais uma dica valiosa aqui, que é essa. Comece a reparar nesses pontos de rompimento, ok? Então, deixa eu dar um exemplo até num gráfico aqui, rapidinho. Esse aqui foi o... Vou pegar um qualquer aqui, na verdade. Esse aqui, eu ia dar alguns exemplos de gap, mostrando aqui o rally aí do que aconteceu com o Bolsonaro. Isso aqui foi o último pregão, às 4 da tarde, tá? E esses aqui, eu coloquei alguns gaps rapidinho enquanto eu esperava para entrar aqui, ó. Esse Bolsonaro, bonito, né? Não sei, talvez esteja um pouco difícil de entender, mas deixa eu melhorar o zoom aqui. Tá, mas tenta enxergar espaços entre essas linhas vermelhas, tá? São gaps. Gaps mostram tendências fortes. E aqui eu queria mostrar especialmente essa aqui, ó. Disso que eu estava falando de rompimento e tal. Ó o 30 minutos, por exemplo. Tá, repara que essa barra seguinte aqui não volta nem para testar o swing anterior, o ponto de rompimento. Tá? Isso mostra uma tendência muito forte. No mínimo você não quer vender aqui. Tá bom? Então, se você não quer entrar no mercado, tudo bem. Mas, no mínimo, espere uma segunda entrada. Tá bom? Eu acho que... Peraí, deixa eu só... Bom, tem mais assunto que ele fala aqui nesse vídeo que eu não vou cobrir hoje, porque esse é um vídeo avançado. Aliás, passei bastante por cima das coisas aqui, tá? Esse é um vídeo para quem já opera há bastante tempo, e essa live que a gente está fazendo, eu acredito até que a maioria está começando. Então, aqui ele fala também de body gaps, de gaps de corpo, tá? Então é bom que vocês escutem o termo, mas eu não vou explicar hoje, são gaps de um corpo em relação ao outro, tá? Um corpo que não volta para testar o outro, coisas assim. Então eu não vou chegar nisso aí hoje, tá? Mas era isso que eu queria falar de gaps. Então quem puder e quiser entrar para ver essa apresentação dual, só lembrando, vai lá no portal Price Action e clica nesse banner aqui,
que já vai direto para a página da apresentação dele em Chicago, e vocês assistam o segundo vídeo. Mesmo estando em inglês, né, se você prestar atenção ali, acho que vocês vão conseguir entender. Tá bom? Então, isso aí que eu queria falar. Deixa eu dar uma olhada aqui, meu amigo Aranha. Deixa eu dar uma olhada como é que está o chat aqui. Só um minutinho. Tá. Ó, falar igual o meu amigo ali falou, que vocês falam que só o meu Zoom. Obrigado, Luiz Barbosa. O meu Zoom é de copo de requeijão, mas tem mais gente pedindo o Zoom. Obrigado. Tá bom. Dá umas outras aí. Cara, é Zoom de copo de requeijão. Eu não sou só eu cego. Tem mais cegos nesse mundo. Deixa eu ver aqui. Minha internet no hotel pode estar meio uma bosta. Então, desculpa aí, pessoal, pela inconveniência. Deixa eu ver o chat como tá. Pessoal, olha só. Então, como o Aranha falou, os gaps é diferente de gap. Não é só gap de abertura, de exaustão, de continuidade, pessoal. Isso aqui vai muito além, tá? Como o Brooks pode enxergar os gaps. Reitero o que o Aranha disse. Dá uma olhada no vídeo, tentem entender o que o vídeo faz. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, o Aranha. Acabei de ter uma epifania que vai me ajudar muito na leitura do gráfico. Obrigado, Garufo. Obrigado, Aranha. Obrigado, Aranha. Valeu a todos. Tio Garufo, por gentileza, pede para o Aranha dar um zoom um pouco. Já foi. Requeijão Kendall. O pessoal está falando hashtag Requeijão Kendall. Não, é que o Léo é conhecido como Léo Magu, né? Eu não vou fazer aqui que a gente está em live, nosso amigo. Depois na interna eu faço o que eu respondo da forma devida, né? Isso aí a gente. Bom, vocês querem para a interna ou querem fazer mais algum? Deixa eu ver. Vamos só pegar algumas perguntas do pessoal que eles têm e a gente já vai para a interna. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas se tiverem dúvidas mais técnicas na nossa live interna, os membros do Esquadrão e alunos do portal Price Action do curso de melhores trades, tá bom? Então o pessoal está estudando acesso mais. Deixa eu ver aqui, o João entrou aí no chat, tá? Tem pergunta, João Homem? O que você achou de gaps? João, o que você achou dos gaps aí das bear bar e bull bars de bom corpo aí, com bom follow through? O que você acha desse ciclo de breakout? Você acha, João Homem, que esse ciclo é um bom ciclo e tal? Ele não vai saber nada. É isso que eu tô falando. Esse garoto sacana, né? É zoar, não pode. Bom, vamos lá para outra, então? Então vamos lá, pessoal, deixa eu ver. O Vinícius só comentou gaps eu uso no sentido de pressão para identificar uma possível alteração continuidade ao final de um trade? Pergunta do Vinícius. Sim, olha só, se você enxerga gaps no início, a primeira, segunda, terceira barra de um rompimento, ele é um sinal de que você provavelmente vai ter mais barras para frente. Se você começa a enxergar gaps depois de 20, 30 barras, quer dizer que é exaustão? Não. Mas você já começa a tomar mais cuidado, a probabilidade vai caindo. Tá? O grande negócio do gap é que ele te ajuda a avaliar probabilidades. No começo, você aumenta as probabilidades para um dos lados, que é o lado do rompimento ocorrendo. Quando ele já ocorre depois de muitas barras, a probabilidade cai. Não quer dizer que você pode, enxerguei um gap, eu vou vender, porque já faz 30 barras na tendência. Não. Inclusive um dos slides aí, lá para o final, ele mostra exatamente isso. Não saia vendendo gaps de exaustão. É muito melhor você avaliar o seguinte: opa, aconteceu um gap aqui, depois passou 20 ou 30 barras. Vou esperar 2 ou 3 gaps barras para avaliar o que aconteceu. Você só vai saber se era de exaustão ou não depois de 2, 3 barras. Se ali você chegar à conclusão que o mercado reverteu, você arruma maneiras de embolsar o seu lucro, por exemplo. Tá? Ou, se o mercado continuou firme, você compra a primeira correção. Tá? Você está vendo que o mercado continua firme, você vai comprar a chamada High One, ou primeira máxima, High Two, segunda máxima, vai esperar uma correção de 10 barras e comprar, mas continuar operando a favor da tendência.
Tudo isso porque você está avaliando um conjunto de coisas no qual o gap é extremamente importante nessa avaliação, então é para isso que ele te ajuda, tá? Se você começar a enxergar gap, e você está vendo que você está toda hora operando reversão, você só está enxergando reversão, estou enxergando engulfing, estou enxergando shooting star, aí você é estopado, toda vez pequenininho, com 100 pontinhos, que é o tamanho da barra. E aí você começa a reparar que tem um monte de gap. Você está sendo estopado 2, 3 vezes toda vez que tem uma barra de reversão. Provavelmente você está contra a tendência. Então é melhor você rever o que você vai fazer e talvez começar a operar a favor da tendência. Numa correção, se tiver muito forte, você compra fechamentos pequenininho, né? Você diminui o lote, compra o fechamento, coloca o stop lá embaixo, tá? De novo, tudo isso vocês têm que estudar para que vocês possam avaliar o que fazer. Tá? A decisão é de cada um naquela hora ali. Excelente. Não, eu acho que a gente vamos deixar. Estão pedindo uma explicação sobre gap de exaustão. Vamos falar mais dessas coisas então no grupo, para a gente não se estender muito. Aranha, você quer falar um pouco do que seria gap de exaustão? Não sei o que você prefere, é você que decide, Aranha. Tá, vou terminar aqui então falando desse gap de exaustão, mas o gap de exaustão é aquele gap que provavelmente, se o gap de projeção é um gap que deve levar a um movimento projetado a favor da tendência, um gap de exaustão é meio que um contrário, que é o contrário. É um gap que ocorreu já, talvez no final da tendência, ou numa tendência já cansada, uma tendência que já existe há 20, 30, 40, 50, 100 barras, e que provavelmente não vai levar a um movimento projetado para cima. Pelo contrário, deve mudar o estado do ciclo que a gente falou em outro encontro. E deve deixar de ser uma tendência de alta, por exemplo, para se tornar ou uma lateralidade ou agora uma tendência de baixa. Então, esse aí o gap de exaustão te ajuda a avaliar se você vai operar contra ou a favor. Não é para você sair vendendo. Scalpers experientes fazem isso, mas eles sabem como operar. Então, não façam porque vocês ainda não sabem, quem está começando a estudar. Mas o gap de exaustão te ajuda a avaliar se talvez não seja melhor você esperar aí umas 10 barras, 20 barras e operar uma reversão majoritária de tendência contra a tendência que vinha até então. Tá? Então o gap de exaustão é um gap como qualquer outro, é um espaço entre dois preços que você não sabe se é de exaustão ou não, mas que quando você chega à conclusão de que ele é de exaustão, ele está ocorrendo no contexto correto, provavelmente aquela tendência vai deixar de existir e vai ou lateralizar ou reverter contra. E isso te ajuda a raciocinar o tipo de setup que você vai procurar agora. Se é um gap de exaustão, você não vai procurar correção para operar. Você vai querer operar uma reversão majoritária de tendência, uma MTR. Vai querer operar contra. Você vai procurar esse tipo de setup e não setups a favor da tendência. Tá? Espero ter entendido aí. Tá ótimo. Pessoal, deixa eu deixar um recado para todos vocês aqui no Discord, tanto no canal de avisos, quanto no canal de All Brokers. Tem o link da live interna, tá? A live do grupo fechada, que vai começar 10 minutinhos, 5 minutinhos depois que essa aqui encerrar. Quem quiser e já tiver no Discord, pode já ir lá pegar o link. Para vocês alunos do portal Price Action, né, Aranha? Acredito que o Aranha está lá dentro do portal. Aí eu falo para vocês aqui, para quem comprou o curso Melhores Trades, na sua página do curso, aquela que tem o índice com todos os vídeos, vai ter lá o link para essa live que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, vamos todos vocês estão convidados para estarem lá, tá? Daqui a pouquinho a gente vai abrir ela, e aí já tragam suas dúvidas, suas incertezas, questões, e a gente vai bater um papo maior lá. Aranha, mais uma vez, obrigado por estar aqui no feriado. Léo também, menino azul ali, ó. Olha, essa foto sua tá bonita, Léo, sem a câmera azul. Parabéns, obrigado por estar aí. A todos vocês que estão aqui estudando no feriado, parabéns para vocês. Não deixe de aproveitar um pouco o tempo livre com a família, tá? Que seja um pouco enquanto vocês estudam. Daqui a pouco a gente vai estar lá no grupo fechado. Um abraço para o João, que está viajando. Um abraço para ele aí que está nos acompanhando
acompanhando. Daqui a pouquinho a gente começa a live do Grupo Fechado. Grande abraço, Valeu pessoal. a todos. Obrigado, Abraço. Garuf. Valeu, Léo. Valeu a todos aí. E não tenham pesadelo com gaps, tá? Só tentem começar a ver, a enxergar, e depois vocês aprendem como usar. Mas primeiro aprendam a enxergar os gaps. Então, até mais para todos aí. Até daqui a pouquinho, gente. Tchau.